Olá! Batata frita, milkshake, hambúrguer. Qual a criança que não gosta disso? O problema é que a maioria dessas guloseimas que a garotada curte são pouco nutritivas e altamente calóricas. E aí, como convencer as crianças a buscar alimentos mais saudáveis? O Mackenzie está em movimento e já encontrou uma solução. É o que você vai ver nessa próxima matéria. São tantas as tentações por um lanche gorduroso ou um pastel de feira que as frutas e hortaliças ficaram quase esquecidas na alimentação das novas gerações. Manter uma alimentação saudável desde a infância é uma preocupação cada vez mais presente entre os pais. Segundo dados do IBGE e do Ministério da Saúde, o número de meninos com idade entre 5 e 9 anos acima do peso mais do que dobrou de 1989 a 2009. Na mesma faixa etária, o número de obesos saltou de 4,1% em 1989 para 16,6% em 2009. Índices alarmantes como esses fazem crescer a importância de um profissional, o nutricionista. Diferentes por dia. Eu fiz uma torta deliciosa de espinafre, repolho, milho e cenoura. Repolho, espiga de milho, cenoura. E você aprendeu a fazer a torta? Sim. Você acha que você consegue fazer sozinha já? Sim. No meio dessa criançada toda, a professora e nutricionista Mônica Spinelli apresenta um mundo novo para os alunos, o da alimentação saudável. Esse encontro faz parte do projeto Mini Chef, que busca aproximar as turmas do curso de nutrição com os alunos do Colégio Mackenzie. O projeto Mini Chef está proporcionando para o aluno do curso de graduação a chance de aplicar com as próprias crianças a educação alimentar, né? Porque uma coisa é um projeto feito no papel, que tudo é muito fácil, é tudo muito simples, né? E outra coisa é você ter vários grupos de crianças. O projeto Mini Chef conta com 70 alunos do curso de nutrição a cada semestre. Toda essa turma para ajudar na reeducação alimentar de 150 alunos do colégio, tanto do Jardim 2 como do primeiro ano. São crianças de 5 e 6 anos que começam a entender o valor de uma alimentação saudável. A ideia realmente é incentivar o consumo, né, de frutas. As professoras têm trabalhado muito na questão da lancheira saudável, então das crianças trazerem uma fruta, não trazerem salgadinhos, não trazerem balas, e acho que deu para perceber que as crianças já sabem bem que não é para comer muita bala. Então, pelo menos elas têm essa consciência. Durante os encontros, as crianças aprendem e ajudam a preparar receitas saudáveis com hortaliças e frutas. Elas aprendem a identificar os alimentos da horta, ajudam a fazer a massa, misturam os ingredientes e, é claro, comem bastante. O que vocês comeram? Aí a gente comeu repolho. E você gostou mesmo de repolho? Eu não. Eu gostei do coco mais ou menos. Eu comi uma torta de fubá com uma geleia e um bolo também. O objetivo para o Jardim 2 é o trabalho com incentivo ao consumo de hortaliças e frutas. E no primeiro ano, nós trabalhamos a questão dos sabores, o incentivo ao consumo de arroz e feijão no primeiro semestre. E no segundo semestre, nós trabalhamos com os alimentos das regiões brasileiras. A Organização Mundial da Saúde encabeça uma campanha para incentivar o consumo de alimentos mais saudáveis. É a chamada Campanha dos 5. Ela também é usada pelas professoras do Mini Chef. Elas incentivam as crianças a comerem, no mínimo, 5 porções diárias de alguma fruta ou hortaliça. Se a criança apresentar uma condição de sobrepeso importante ou obesidade, eu acho que é uma questão, sim, de procurar um nutricionista. Mas a questão é que a criança, ela não escolhe o alimento por si só.
Então, ela é fruto do ambiente familiar. O trabalho do nutricionista é conseguir equilibrar os nutrientes necessários para o crescimento em uma alimentação saudável e gostosa para as crianças. O que o projeto Minichef faz há 2 anos é um trabalho de reeducação alimentar, trazendo para a realidade dos alunos do Colégio Mackenzie alimentos que eles talvez nem conhecessem. Afinal, a alimentação saudável é um requisito básico para uma melhor qualidade de vida, tanto para os pais como para as crianças. Basta um pouco de força de vontade para mudar e, claro, uma ajudinha de um bom nutricionista. Eu tenho outra lá no Eu não sei. Que notícia? Sabe? Eu adorei beijinho de chuchu. Processos judiciais que se arrastam eternamente, indenizações que perdem valor conforme os anos se passam. Ninguém gosta de enfrentar a morosidade da justiça brasileira. Mas existem iniciativas que estão mudando essa história e ajudando milhares de pessoas. Você vai conhecer uma das soluções nessa próxima matéria. Pensar em entrar na justiça contra alguém não causa muito ânimo nos brasileiros. A justiça no país é considerada lenta e não é à toa. Um documento do Conselho Nacional de Justiça diz que a cada minuto, 46 novas ações são colocadas em juízo e atualmente existem 82 milhões de processos em curso. Algumas delas ficam anos sem ter uma decisão definitiva. Prova disso é o Mensalão. O caso de compra de votos de parlamentares foi revelado no ano de 2005 e os seus responsáveis só foram a julgamento 7 anos depois. Embora superar a burocracia do Estado não seja fácil, existem opções que ajudam a acelerar a justiça. Uma delas existe em todo o Brasil, o Juizado Especial Cível. O Juizado Especial Cível se tornou um importante meio de acesso à justiça, principalmente para o cidadão de baixa renda, que não tem condições de contratar um bom advogado. E o Juizado Especial Cível aqui do Mackenzie é o mais movimentado da cidade de São Paulo. O departamento cuida de causas menores, com valor de 40 salários mínimos. Para casos de até 20 salários, não é necessário ter a defesa de um advogado. E a marca dos processos julgados é a rapidez. Muitas vezes ocorre que a causa da pessoa até ultrapassa esse valor, mas ela acaba abrindo mão, renunciando a esse valor excedente só para poder entrar no anexo e aí obter uma resposta mais rápida. As etapas para entrar com uma ação no juizado são simples. Primeiro, a pessoa passa pela triagem, uma consulta inicial para saber se o processo pode ser julgado no juizado. Depois, vem a audiência de conciliação. As duas partes se unem para definir um acordo. É designada essa primeira audiência de conciliação, onde se busca o acordo, já que a finalidade da lei que rege o juizado é justamente que as partes cheguem num acordo amigável. E daí a celeridade, a resolução do processo num curto espaço de tempo, com uma solução amigável entre as partes, e a pessoa não precisa constituir um advogado e também está isenta de custas processuais. Caso não haja conciliação, as duas partes são convocadas para uma audiência com o juiz. É aí que ele dá a sua sentença. Porém, é possível pedir uma nova decisão. Se isso acontecer, passa a ser obrigatório ter a defesa de um advogado. Mas se o solicitante provar dificuldades financeiras, pode ter seus gastos devolvidos. E detalhe, após colocar um processo em andamento, a convocação da audiência de conciliação é de cerca de 2 meses. Já para a audiência com o juiz, o prazo é de 4 meses contados. Os juizados especiais cíveis estão espalhados não só no estado de São Paulo, mas em todo o país. E este acelerador da justiça está disponível a qualquer cidadão com mais de 18 anos. Por que a senhora está procurando o juizado especial cível aqui? É porque é ótimo, eu gosto daqui. Eu já ganhei uma causa daqui. Um advogado que estudou aqui, ele me fez a indicação e disse que seria o meio mais rápido, mais prático. O senhor comprovou que é o meio mais rápido? Está sendo.
São inúmeros livros que eu posso recomendar. O que eu recomendo, do ponto de vista emotivo, o primeiro livro que me vem à cabeça quando eu penso no processo de leitura, é um livro que me pegou quando eu era menino, quando eu era adolescente, devia ter mais ou menos uns 11 anos, que caiu na minha mão, emprestado de um vizinho, aqueles velhos empréstimos de livros, chamado O Menino no Espelho, do Fernando Sabino, que para mim foi um livro de extrema importância, por quê? Porque é como se ele tivesse aberto para mim as portas da leitura. Fernando Sabino escreve O Menino no Espelho, que é uma história de um menino que se chama como ele, Fernando, que tem uma grande amiga, que é a Mariana, e tem outros comparsas, por assim dizer. Então ele faz um apanhado dele adulto, revendo a criança que ele era no quintal da casa, conta todas as bagunças, aquela epopeia mesmo da infância, suas aventuras, o primeiro amor, a briga com o valentão da escola, a casa mal assombrada, quando ele ficou perdido na selva, quando ele aprendeu a voar, a galinha que ele salvou, que ia virar galinha ao molho pardo, que ele chamava de Fernanda, inclusive. Em verdade, é toda a história da infância. Que pelo que eu soube depois, na época eu não sabia, a infância era algo muito marcante na vida do Fernando Sabino. Tanto é que depois de morto, ele pediu para que colocasse na lápide dele o seguinte dizer: aqui jaz Fernando Sabino, nasceu homem, morreu menino. Então é um livro que tem muito a ver. É muito complicado falar que é a história do próprio autor, mas que pelo que ele diz depois em outras entrevistas, em outros momentos nós podemos achar, é que tem um pouco a ver, de uma maneira fantasiosa, é óbvio, com a própria vida dele quando criança em Minas Gerais. O curso de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie é um curso diferenciado. E isso se dá pelo fato de nós termos agregado a este curso duas atividades extremamente importantes voltadas para atendimento à comunidade. Essas atividades são desenvolvidas, como nós vimos no programa de hoje, por meio dos juizados de pequenas causas. Nós temos o juizado de pequenas causas cíveis e o juizado de pequenas causas empresariais. Essa atividade aqui na universidade, ela é desenvolvida em parceria com o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Ao desenvolvermos essas atividades, possibilitarmos aos nossos alunos participarem ativamente das atividades inerentes a esses juizados de pequenas causas, nós estaremos, além da formação acadêmica, tradicional, convencional e imprescindível, a formação dos nossos alunos, nós estamos oferecendo a oportunidade de estar mais próximo do mundo do trabalho. Eles poderão experimentar durante a sua formação já uma realidade que eles terão após as suas respectivas formaturas. O nosso programa fica por aqui, mas o Mackenzie continua em movimento e vai trazer mais informações e novas ideias no domingo que vem, às 10h30. Até lá!